E aí, tudo bem? Como é que você tá? Tudo certinho com você? Seja muito bem-vindo a mais esta aula. E agora a gente está começando um novo módulo. Olha só, um novo módulo sendo iniciado agora. E o que você vai aprender nesse módulo? Como ser charmoso, charmosa, persuasivo, persuasiva, através da fala. É isso aí, chegou o momento de nós falarmos das palavras. Você aprendeu muito aqui sobre comunicação corporal e de fato a comunicação corporal é a parte mais impactante que envolve todo o seu carisma, sua confiança, sua persuasão. E as palavras também são importantes se você souber usar do jeito certo e não usar do jeito errado. Então agora você já vai aprender comigo nessa primeira aula do que as pessoas gostam de falar. O que se você falar, as pessoas vão te achar charmoso, vão te achar charmosa, vão te achar carismático, interessante, e a sua influência e autoridade já vai começar a crescer com essa pessoa rapidamente. Para eu começar a te ensinar isso, eu vou te contar duas histórias que aconteceram comigo. Primeira história, mais ambientada aí no contexto de sedução, de relacionamento amoroso. E olha que louco, cara, eu nem tava com a intenção de me relacionar amorosamente nessa história e você vai ver. Escuta só, escuta só. Quando eu era adolescente, eu ganhei uma bolsa de estudos numa escola de rico na minha cidade. Meus pais me inscreveram num programa lá da prefeitura e como eu tinha boas notas, eu acabei ganhando essa bolsa de estudos. Lá só tinha filho de médico, filho de empresário e a minha família é muito simples. Então isso daí já me deixava meio sem graça, né? Pô, que escola, todo mundo tem grana, né? Eu aqui meio pobrão aqui da parada, então fazer o quê, né? Mas foi importante pra caramba pra mim essa experiência também. E quando eu cheguei lá na escola, fiz amizade com as pessoas e tal, os colegas de classe. E como um bom adolescente, né, já olhei as menininhas que eram as mais bonitinhas da sala. Nossa, aquela ali é gatinha, aquela ali é gatinha, aquela ali é gatinha. E tinha uma lá que, na minha opinião e na opinião dos meus amigos, era a mais gatinha de todos. E aí passou um tempo, a professora de geografia decidiu dar um trabalho e separou em duplas. E ela escolheu quem que seriam as duplas. E ela, por sorte, me colocou para ser dupla da menininha mais gatinha da sala. E aí, quando eu me vi ali com ela, né, nunca tinha trocado ideia com ela, nunca. Foi a primeira vez que eu comecei a ter uma comunicação com ela. Sentei do lado dela, bateu aquele pensamento assim, né, e agora, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Como é que vai rolar a comunicação aqui com ela? Então já tinha aquela tensão, porque eu achava ela a menininha mais bonita da sala, era afim dela, mas nunca tinha tido coragem de trocar ideia, mas aquela situação me forçou a falar com ela. E aí, o que eu comecei a falar? Presta atenção, se liga nisso. E aí eu comecei a fazer perguntas. Eu cheguei e falei, oi, tudo bem? Meu nome é Alan, como é seu nome? Perguntei o nome dela, ela me respondeu o nome. Aí assim que ela me respondeu o nome, eu continuei fazendo outras perguntas. Falei, e aí, você gosta dessa matéria? Você gostou do tema que a professora passou? E ela foi respondendo. E à medida que ela foi respondendo, eu fui fazendo outras perguntas sobre ela. Porque na minha cabeça estava assim, cara, eu preciso conhecer essa menina melhor para eu poder me comunicar bem com ela. E eu comecei a perguntar sobre a vida dela, sobre os interesses dela, que tipo de música que ela gostava, para onde que ela já tinha viajado, o que ela gostava de fazer. E à medida que ela foi me respondendo, eu lembro que ela foi cada vez mais se sentindo à vontade comigo. E foi demonstrando assim uma expressão facial que estava gostando de conversar comigo. E no final da aula ela estava ali sorrindo, se despediu de mim, falou pra gente se encontrar no outro dia para dar continuidade no trabalho. E ok, beleza, saí de boa dessa conversa com ela. Passou uns 2 dias, veio as amiguinhas dela trocar ideia comigo e falou assim, Alan, a fulana lá quer ficar com você. Cara, eu tomei um choque, falei assim, que? Ela quer ficar comigo? Os meus amigos perto de mim que estavam ali falaram assim, que? Ela quer ficar com você? Falei, rapaz, ela quer ficar comigo. Eu falei, caramba, falei, ô, que doido. Falei, claro que eu quero ficar com ela, quero ficar com ela. E aí, quando eu fui ficar com ela, a gente deu uns beijinhos lá e tudo mais, eu perguntei pra ela, falei assim, o que fez você ficar interessado em mim? Ela respondeu assim, eu não sei, você é tão assim, sei lá. Olha que resposta, você é tão assim, sei lá. Ou seja, respondeu nada com nada. Só depois de muitos anos que eu fui entender esse momento, de acordo com os meus estudos, que eu fui sacar o que aconteceu. Pega o papel e a caneta e anota isso agora. Por que essa menina ficou afim de mim e quis ficar comigo? Porque eu virei uma pessoa charmosa para ela. E como que eu fiz isso? Falando dos interesses dela e demonstrando interesse genuíno por ela. Anotou? Todas as pessoas gostam de falar sobre os interesses dela. Se você está com uma pessoa e você começa a perguntar sobre o que ela gosta de fazer, sobre o trabalho dela, sobre o estilo de vida dela, sobre os projetos dela, sobre o que ela tem orgulho, sobre as coisas boas da vida dela, ela vai adorar se comunicar com você e vai te achar uma pessoa super articulada, super desenrolada. Olha que louco!
Sacou? Então essa aula aqui era só para você entender isso, sabe? Não tem assim muito segredo, não tem assim uma coisa uau, essas técnicas que a galera fica falando, tudo balela. As pessoas gostam de falar sobre os interesses delas. Então se você conseguir se conectar com a pessoa e começar a falar sobre isso, começar a falar sobre as coisas que ela gosta, o papo vai rolar, ela vai te achar interessante, vai te achar articulado. Agora eu vou te contar uma outra história aqui, agora mais voltada para negócios. Então mais para frente você vai aprender outras abordagens para você ser mais persuasivo, até mesmo no sentido de você conseguir fazer uma pesquisa sobre a pessoa, quando é uma coisa mais estratégica, que você consegue se planejar. Então essa história aqui foi um caso desse, Eu tinha uma empresa que foi indicada para mim, e eu fui lá nessa empresa para apresentar os meus serviços. E eu já tinha feito uma pequena pesquisa ali sobre a empresa, porque a pessoa que me indicou conhecia o dono, e eu falei para essa pessoa me contar um pouquinho sobre como era o dono. E essa pessoa me falou que esse cara gostava de pescar. E quando eu cheguei lá nessa empresa, a primeira coisa que eu falei na hora que eu vi o cara, eu cheguei na sala do cara, eu cheguei desse jeito assim, ó. Então é aqui que tem pescador bom, fiquei sabendo? Na hora que eu falei isso, ele já abriu um sorriso e falou, ah, aqui tem rapaz, aqui tem. E aí a gente começou o diálogo ali, falando sobre pescaria. E ali eu fui aplicando as perguntas. Eu fui perguntando, mas onde é que você já pescou? Cara, quais foram os lugares mais legais que você já pescou? Você já pescou em alto mar? Você já pescou em tal lugar? E o cara foi falando, e o papo foi rolando, e a gente foi se conectando. Ele foi cada vez mais me enxergando como uma pessoa gente boa, como uma pessoa carismática. E ali ele foi se sentindo cada vez mais à vontade comigo, e depois a gente entrou no assunto de negócios, e o papo fluiu numa boa. Pegou a visão? Em ambas as histórias, o que eu fiz? Falei sobre os interesses da pessoa. Então, essa aula era para você ter esse entendimento. Você não precisa ficar desesperado, meu Deus, o que eu tenho que falar? Criar um repertório, criar um script. Principalmente a galera que está aqui buscando mais conhecimento, mais habilidades sociais para essa parte de sedução, eu vejo o pessoal muito preocupado com isso. Cara, o que eu falo? Qual que é o roteiro? Qual que é o script? Eu falo, calma, chega na pessoa, cumprimenta, fala seu nome, pergunta o nome dela e começa a fazer perguntas sobre a vida dela. Ela vai começar a falar e demonstre interesse genuíno por isso, que as coisas vão fluir. Entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? Ó, vamos em frente, que nós temos muito conteúdo aqui ainda nesse módulo precioso para você, ó. Beijo grande e a gente se vê na próxima aula.